Seja Legal, com Malu Diogo. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Seja Legal, passando por aqui para falar para vocês alguns temas importantes e vou começar falando um tema que muita gente não lembra, tá? Que é a atualização da documentação de dependentes para fins de salário-família. O Decreto 3048 de 99, no artigo 84, obriga que aquelas pessoas que fazem jus, ao salário-família devem entregar às empresas a comprovação do atestado escolar, comprovação escolar e também a comprovante de vacina, todo mundo sabe isso, né? A gente já está acostumado com essa rotina. Mas o comprovante da escolaridade precisa ser renovado a cada 6 meses. Então, o que fala o artigo 84? Vou ler aqui. O pagamento do salário família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho e fica condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória dos dependentes até 6 anos de idade e de comprovação semestral à frequência à escola dos referidos dependentes a partir dos 4 anos de idade. Então, como o salário família é um encargo previdenciário, para que ele esteja sendo pago na folha de pagamento e abatido lá da guia mensal, essa comprovação de documentação tem que ser feita, tá? Senão a empresa pode aí ser penalizada, porque na verdade nós pagamos o valor do salário família nas faixas que são permitidas, nós pagamos o salário família e abatemos da guia, porque essa responsabilidade é da Previdência Social. Só que o empregado só faz jus quando ele apresenta a documentação. Se ele não apresenta a documentação, nós temos que tirar esse direito, temos que tirar esse valor do salário família, tá? Então fiquem atentos aí, porque a legislação especifica que no mês de maio e no mês de novembro, os empregados que recebem salário família devem entregar comprovantes que a criança realmente está frequentando a escola. Fica aqui a dica, tá? Prestem atenção com relação a isso, porque caso seja solicitado, então a empresa vai ter que comprovar e se não tiver a documentação, ela pode ser autuada, tá bom? Fiquem atentos com relação ao crédito do trabalhador. Então, esta semana nós temos aí a consulta da segunda parcela, do crédito ao trabalhador, ou então novos créditos que foram concedidos no período entre 21 de abril a 20 de maio. Então, provavelmente a partir do dia 21 de maio agora, exemplo do mês anterior, lá no Emprega Brasil, vamos ter que consultar a listagem, porque ela é mensal, sobre os valores que devem ser descontados na folha competência junho. Tá? Então fiquem atentos, tomem cuidado, porque tem muita gente que está achando que como a pessoa pediu empréstimo e já conseguiu o empréstimo no primeiro lote, que basta lançar o valor e deixar lá. Gente, não é bem isso. E se a pessoa foi durante esse mês e fez, por exemplo, a quitação do consignado, Tudo é possível e não vai ter mais o desconto, não está previsto nessa relação, Então a gente sempre tem que olhar, porque pode mudar o valor, pode ter uma renegociação, pode ter uma portabilidade, enfim. A gente sempre tem que olhar mensalmente os documentos, as listagens previstas lá no Emprega Brasil, tá? Fique aqui a minha dica também. Uma outra situação que deixaram na minha caixinha, me perguntaram assim, Malu, uma empresa com relação agora à questão dos riscos psicossociais no trabalho, que está vigorando aí, a partir do dia 26 de maio passa a vigorar, Sem autuação por 12 meses, como eu já disse em outra sessão do Seja Legal, porém, ele já começa a vigorar dia 26 de maio. Então, me perguntaram o seguinte, Malu, uma empresa de baixo risco, uma empresa de pequeno porte de baixo risco está dispensada, da entrega do PGR. Então, como é que a gente vai fazer para comprovar essa questão dos riscos psicossociais, uma vez que esses instrumentos dos riscos psicossociais devem ser analisados no gerenciamento de riscos ocupacionais por meio do Programa Gerencial de Riscos, que é o PGR. Como é que a gente faz isso? Então fiquem atentos, porque essas empresas de pequeno porte, essas empresas com baixo risco, risco 1 e 2, não estão dispensadas de ter essa análise, de acompanhar a questão dos riscos psicossociais no trabalho, tá? Nós temos 2 instrumentos que são AEP, e o AET. AEP, que é a análise ergonômica preliminar, e o AET, que é a análise ergonômica do trabalho. São instrumentos que podem verificar quais são as condições ambientais do trabalho.
Qual que é a diferença de um para o outro? O preliminar, ele pode ser feito por uma pessoa que não seja específica da área, não seja um profissional da área. Já a análise ergonômica do trabalho, não, ela precisa ter um profissional habilitado para fazer todo esse estudo, né? Então, fiquem atentos com relação a isso, mais para frente eu vou falar um pouquinho disso também, porque mesmo que a empresa não seja obrigada a entregar a PGR, em decorrência do baixo risco e do porte da empresa, essa análise ergonômica preliminar, ela precisa ser realizada sim. E há que se ter critérios para isso, instrumentos adequados, que sejam aceitos, né, perante o governo federal. Então, esse risco, ele tem que ser acompanhado, tá? Então, tem gente que está achando que porque não tem que entregar o PGR, não tem que acompanhar o risco psicossocial. Precisa sim, por meio de uma AEP. Tá? Análise ergonômica preliminar. Vamos falar disso também em outros momentos, em outros programas do Seja Legal, ok? Fica aí a dica, começa a fazer uma pesquisa sobre esse tema. E eu fico por aqui desejando uma excelente semana. Até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GI For Tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.